Alô, pessoal! Tranquilito no mais? Esta é a segunda parte de um evento que foi promovido pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo e a Embrapa sobre correção do solo e suas tendências em vários locais e regiões do país. É imperdível! Duas coisas, uma com o Pavinato, inicialmente, para ele nos falar um pouquinho, assim, essa realidade de períodos grandes sem disponibilidade de água, que o calcário não reage, né? Ela vai envolver uma condição que não acontece da metade mais sul para o Brasil, né, onde a gente tem um regime de chuvas constantes, portanto, essa expectativa de que esse calcário vai ficar parado no tempo, né, ela não acontece, e, portanto, o pH pode atingir valores muito mais altos do que aqueles desejados, né? Falar um pouquinho quais os impactos desse pH elevado, quais são as consequências, o que pode acontecer se a dose adicionada proporcionar uma elevação muito alta no pH, né? E depois para o Milton já ir pensando, Milton, na sequência, tu fazer uma relação com o que o Henrique falou sobre áreas novas da abertura, mas áreas que já estão consolidadas em plantio direto, já estão há muito tempo e que precisam de uma calagem de manutenção do pH, né? Onde muitas vezes esse calcário vai ser colocado apenas na superfície. Como isso pode interferir na questão da dose e no efeito do calcário no solo? Bom, Leandro, obrigado Henrique pelas explanações. Concordo plenamente com o Henrique. Eu acho que um ponto importantíssimo é considerar o período úmido, né, do seu solo. Então, tem inverno seco, não há reação. Não havendo reação, esse calcário vai permanecer por muito mais tempo no solo, né, ou parte dele, como ele mostrou nos resultados aí, possivelmente para reagir no futuro. Então, esse é um ponto importantíssimo. Se nós queremos saber o resultado da nossa calagem, né, que nós estamos fazendo hoje, nós temos que, nessas áreas de cerrado, esperar pelo menos um ano, né, que é o tempo, né, que vai passar o período de chuvoso e que nesse período chuvoso nós vamos ter essa reação. Então, esse é um ponto importante. Em relação ao sul do Brasil, né, que é onde chove praticamente todo ano, né, às vezes excessivamente, como ocorreu nesse ano, nós temos, né, esse tempo de reação reduzido. Então, obviamente, nessas áreas, possivelmente, né, o nosso calcário vai fazer a reação muito mais rápido. Claro que, né, um ponto a se mencionar, né, granulometria do calcário, né, quanto mais fino o calcário, mais reativo, quanto mais PRNT do calcário, que é outra qualidade do produto que vai definir exatamente a velocidade de reação. Então, são pontos importantes a considerar. Agora, eu gostaria de enfatizar também dois pontos importantes aqui. Um deles essas áreas de abertura, nós estamos incorporando em que profundidade esse calcário? Porque se nós conseguimos, aí eu vejo produtores fazendo aí, incorporar esse calcário a 30, 40 centímetros, é óbvio que nós precisamos aplicar mais calcário do que a nosso cálculo base lá, que é os 20 centímetros de recomendação. Então, nós temos que dobrar a dose, né, se queremos incorporar 40 centímetros, ou pelo menos, né, pensar em dobrar a dose para compensar essa camada a mais que nós estamos incorporando. Então, esse é um ponto importantíssimo, né? Muitas vezes o pessoal não leva em consideração. E outro ponto importante é que o Henrique falou, né, em relação à CTC do solo. Não existe milagre, né? Não existe milagre, não existe aumento de CTC sem você fazer um bom manejo. Então, muitas vezes o pessoal está erroneamente, né, dizendo que o seu calcário está elevando a sua CTC do solo. Na verdade, o que você está determinando muitas vezes é cálcio e magnésio residuais do calcário que estão lá no teu solo por algum motivo, por não ter chovido, por não ter estiviado, por algum fator que não favoreceu, né, a saída desse excesso de cálcio e magnésio que você adicionou via calcário, né, se o teu solo não tem CTC. E aí você, né, erroneamente, por uma soma, né, dos parâmetros que são usados no laboratório, você acha que a sua calagem promoveu um aumento da CTC. E aí você, obviamente, quando calcula a saturação por base, você não atinge aquela CTC, porque a CTC antes da calagem já não é a mesma da posterior à calagem, o que deveria ser, né, muito, muito próximo disso. Então, são pontos importantes. Então, só manejo vai fazer melhorar a tua CTC, só incorporar material orgânico, só fazer com que o teu solo melhore a qualidade, né, de maneira geral, para conseguir aumento da CTC.
Então, são 2 pontos importantes a mencionar. E aí, sim, né? Aí você vai trabalhar com a dose, né? Então, o que nós enfatizamos lá no começo, de ter teores mínimos de cálcio e magnésio, são pontos importantíssimos a considerar nesses solos mais frágeis, né? Nas regiões consolidadas, regiões de solos mais argilosos, nós temos que pensar em, né, além de ter os teores mínimos, ter uma condição adequada para que o seu hidrogênio, o seu alumínio não venha prejudicar o teu solo. Então, vai, claro, levar em conta o seu pH do solo para que tenha uma condição boa. Então, acho que são alguns pontos aí, para não alongar muito a conversa, são alguns pontos que nós temos que considerar, né, quando se pensa em calagens, altas doses de calcário e tudo mais, né, que são parâmetros que você tem que considerar para cada situação da sua lavoura, ou da sua região, do seu sistema, né, para discussão, né, para considerar na prática a aplicação para o produtor. Renato, aproveitar que tu está na tela, Pavinato, tem uma pergunta da Guaporé Agroflorestais, se aqueles valores de cálcio e de magnésio que tu colocou, né, num dos slides, como valores médios, mínimos, né, que devem existir no solo, se eles não poderiam ser ajustados, por exemplo, para faixas de CTC, né? Então, estou imaginando que valores de solos com valores de CTC mais baixos poderiam ter valores talvez um pouco menores e solos de CTC mais alta maiores. Eu acho que isso é pertinente e a gente deveria ter algo nesse sentido? Esses números aí são valores médios que valem para qualquer situação, para solos mais problemáticos, né? Solos com uma CTC baixa. Talvez poderia ser uma alternativa para fazer a calibração mais né, pensando no quanto da CTC nós podemos ocupar com cálcio e magnésio. Mas lembrem, né, CTC menor, a sua rotina de correção ou de recalagem, ela tem que ser mais frequente, né? Solos muito arenosos, solos com baixa CTC, você usa mais o calcário como uma fonte fertilizante do que um corretivo de pH exatamente, porque você tem que estar repondo cálcio e magnésio a todo momento. Então, para solos suscetíveis, solos arenosos, nós temos que, eu imagino que o nosso foco para a calagem deve ser como reposição de cálcio e magnésio, não pensar muito em pH, mesmo que o pH vá, né, próximo a 7. E um ponto importante, né, o pessoal fala muito em supercalagem, que o pH vai subir, vai lá para 8, não existe isso, né? Em solo brasileiro, eu duvido que você consiga chegar a pH 8, 8,5 calcário, porque o pH do calcário é 8 e pouco, né? 8,5, a maioria 8 e alguma coisa. Então, supercalagens podem elevar seu pH até 7 e pouquinho. Pode restringir um pouquinho o micronutriente? Claro que pode. Pode ter problema com fósforo? Claro que pode. Então, são outros pontos que entram no jogo aí quando você faz essa supercalagem, né? Ou essas calagens excessivas. Mas, pensando em solos arenosos, por exemplo, com baixa CTC, eu acho que calagem tem que ser pensando em reposição de nutrientes, e não tanto em, né, correção. Tá bem. Obrigado, Pavinato. Vou pedir, então, que o Milton entre no debate conosco aqui, né, e fizesse algum comentário com relação a essa questão, né, de áreas de plantio direto consolidado, né, que a gente tem que fazer uma manutenção, então, das condições de acidez, e muitas vezes se utilizando aí do corretivo em superfície, né. E aproveitar, né, que um pouco do que o Pavinato comentou antes, tem uma pergunta do Elton que tem a ver com isso, né, em que ele faz a pergunta se o que seria mais importante, né, em relação ao objetivo da calagem, se é focar na neutralização do alumínio ou fornecer o cálcio e magnésio. Em outras palavras, ele está perguntando se a gente atingir uma determinada quantidade de cálcio e magnésio, é possível produzir bem ainda tendo a presença do alumínio em certos níveis, né, lá no solo? Bom, vamos lá. Bom, primeiro ponto, para contribuir aí, né, a relação entre a dose, né, e o que ela vai gerar de cálcio e magnésio, ela né, felizmente, ela é estequiométrica, né, o que nos falta, como eu coloquei, né, para situações incorporadas, essa estequiometria já é bem mais conhecida, e aí se a gente colocar para situações de plantio direto, essa estequiometria já não é tão específica, né? O doutor Henrique colocou ali alguns dados e muito bate exatamente com o que se tem de dados relativamente antigos, né? A reação do calcário no primeiro ano é em torno de 50%. Então, isso
isso confirma dados anteriores, né? Então, o gap aí seria uma situação de plantio direto. Então, essa é uma dessas nossas demandas aí de ajustes, né? Entrando um pouquinho aí na questão de dose, né? Mas acho que na próxima rodada a gente vai esclarecer um pouco mais sobre isso. A gente tem que lembrar que por que tem um pouco dessa polêmica hoje acerca da dose, né? E que no passado não se tinha tanto. Então, é importante lembrar que no passado a gente tinha uma intensidade muito menor, né? Os sistemas também, a maioria não era plantio direto. E em relação à intensidade menor, você aplicava um calcário e a produtividade era mais baixa. Culturas, geralmente, um pouco também mais rústicas, ciclo maior, logo uma cultura mais rústica. Então, uma cultura por ano, um ciclo maior, mesmo que o calcário não reage, né, 100% no primeiro ano, essa cultura com um ciclo mais longo e uma cultura mais adaptada, ela acabava produzindo razoavelmente dentro das condições, né? Então, na atualidade, a gente trabalha com intensidade maior, culturas de ciclo mais curto, 2 culturas por ano. Então, eu vejo que muito desse debate hoje, ele veio devido a essa mudança no sistema, né? Nos sistemas de cultivo, a intensificação e culturas com ciclo mais curto e mais exigentes. Entrega patamares mais produtivos, mas são mais exigentes. Então, uma parte do nosso ajuste está aí, né? E concluindo aqui, Leandro, para a gente fechar essa segunda rodada, o que a gente presencia mais aqui no Centro-Oeste para manutenção, né? O Henrique comentou bem, né? Quando você está construindo a fertilidade do solo, você está corrigindo, depois eu tenho que manter, né? Para manter, o que se tem hoje? E eu ainda diria que é uma lacuna realmente que podemos ajustar aí com mais pesquisa, mas em um sistema consolidado, vamos dizer, de 2 culturas por ano, uma boa intensificação, seja soja-milho ou soja-algodão, você vai gerar aí, no mínimo, né, 1 tonelada o equivalente a 1 tonelada de acidez por cultivo, por ano. Então, você tem que, no mínimo, repor isso. Então, o que é mais comum hoje na nossa região 2 toneladas de calcário a cada 2 anos, porque você, operacional também manda aí, né? Então, fazer 1 tonelada todo ano, que seria mais ou menos o que está gerando, 1 tonelada e meia, depende do patamar de produtividade, da região, né? Isso seria o ideal, mas não tendo, aí o que se faz hoje muito é cerca de 2 toneladas a cada 2 anos, né? Porque você secciona aí as áreas da fazenda em 2 partes, e você aplica 2 toneladas em uma parte em um ano, no outro ano mais 2, né? Para você aí estar razoavelmente mantendo a fertilidade em relação à acidez, né? Então, acho que é por aí, Leandro. Tá bem. Obrigado, Milton. Eu vou, antes de a gente entrar no nosso terço final aí do debate, né, eu tenho 2 ou 3 perguntas aqui que apareceram no chat que eu quero fazer para o Henrique. Henrique, se tu pode fazer um comentário com relação a uma pergunta feita aqui pelo Leovânio Rodrigues, se nessas áreas novas com aplicação de calcário em quantidades, né, maiores, há alguma preocupação com a correção de fósforo, quando se mistura, por exemplo, ou se adiciona nessa correção superfosfato simples? Eu imagino que a questão do fósforo também pode acontecer com qualquer fonte, né? E se, né, a pergunta que foi feita, deixa eu me localizar aqui, pelo Jorge Correia, né, se tem alguma informação com relação a essa reatividade do calcário e intensidade de chuvas, né? Quer dizer, quantos milímetros de chuva deveriam acontecer para ter uma reação razoável do calcário? Aí eu não sei se tu tem alguma referência com relação a isso, né, para as condições aí de vocês. Perfeito. Leandro, sobre essa questão do calcário, fósforo, né, muito se fala do processo de retrogradação quando você aplica calcário junto com fósforo.
O detalhe todo é o seguinte, principalmente essas áreas de abertura, quando você faz a aplicação de calcário, se você usar o super simples, é até interessante, porque o super simples é um fertilizante que, além do fósforo, ele tem gesso. Gesso é sulfato de cálcio. Então, invariavelmente, você também vai estar ajudando, por exemplo, na eliminação de alumínio. Tem nada a ver com acidez, mas sempre as áreas que têm valores de pH baixo vão ter concentrações, podem ter concentrações altas de alumínio, e esse gesso proveniente do super simples acaba até contribuindo. O único detalhe que a gente comenta é o seguinte, aplica calcário, deixa eu aplicar o fertilizante um pouquinho mais para frente, se for possível, é claro. Tem muitas áreas hoje, principalmente em fazendas maiores, que fazem aplicação do fósforo a lanço, às vezes sem muita distância até da aplicação do calcário. Às vezes a janela e a logística não permite você, às vezes, ter períodos muito grandes entre a aplicação de um e de outro, tá? Então, a questão toda eu falo, se você aplicar o calcário e você puder usar o super simples, não tem problema nenhum em relação a isso, tá? Não tem problema nenhum. Inclusive, o super simples é uma ótima fonte, porque você coloca ali junto o gesso, tá? Então, eu colocaria para vocês, eu colocaria para o Leovani nesse sentido, não tem problema nenhum. Use tanto o calcário quanto o super simples, não tem problema nenhum, tá? As duas fontes. Um outro ponto, tá? Só pegando o gancho que eu acho que foi a fala do Pavinato, do Milton, não me recordo, quando a gente aplica doses muito altas, você tem que tomar cuidado sim com o micronutriente, tá? Micronutriente eleva pH, aquele quadro clássico, né, do livro do professor Malavolta, né, eleva pH, né, aumenta o pH do solo, melhora a disponibilidade de alguns nutrientes, micro cai, principalmente os micros catiônicos, né, cobre, ferro, manganês e zinco, cai. Só que nós temos observado aplicações foliares, que muitos produtores fazem aplicações foliares, têm conseguido segurar, então a gente não vê deficiência severa de micronutriente, a gente não conseguiu observar isso. Tem que tomar cuidado, principalmente da pessoa com potássio, tá? Então, aplicou dose um pouco mais alta de calcário, coloca uma mãozinha um pouquinho maior de potássio, se possível, e também fósforo, tá? Então, não tem muito, fala assim, olha, cuida daqui, dali você pode relaxar, não, tem que estar olhando por todos os lados, tá? Eu acho que isso era importante ser dito, tá? Sobre o segundo questionamento, a questão de chuva e reação, tá? Quantos milímetros de chuva teria que ter e tal? A gente não tem essa conta exata feita, tá? Talvez a gente consiga alguns números para laboratório, para condições controladas. Para ambiente de cultivo, eu não achei, até se os colegas tiverem alguma informação mais específica sobre isso, por favor, também compartilhe conosco, mas a gente não tem isso de maneira muito clara. Por quê? Como já dito aqui pelos colegas, né? Você tem o calcário, a granulometria do calcário, qual a profundidade de incorporação, ou se a gente for falar, por exemplo, áreas de plantio direto, onde a aplicação é superficial, aí muda mais ainda, tá? Até mesmo lembrando, né, o calcário tem uma solubilidade baixa, então ele caminha pouco no perfil do solo, acho que é importante ser dito isso. O detalhe também é que se você for esperar chover bastante para depois plantar para o calcário poder reagir, às vezes você perde sua janela de plantio, tá? Isso é um ponto que o agricultor não faz. Ele tem, às vezes, alguns regramentos de região para região, isso é uma coisa, às vezes, mais empírica, vamos colocar assim, de região para região, de agricultor, de alguns consultores, onde eles falam assim, olha, a partir de 60 milímetros de chuva, planta. A partir de 80 milímetros de chuva, planta. Às vezes o calcário já foi aplicado lá atrás. Aí eu perguntei, mas 60 milímetros já foi suficiente para reagir? Provavelmente não. Esses 80 milímetros já foi suficiente para reagir? Também não. E aí aquela história, né? Você tem a cultura se desenvolvendo e ocorrendo a reação ali, construindo, eliminando acidez, eliminando alumínio tóxico e vai indo. O detalhe todo é o seguinte, o setor produtivo está fazendo e tem encontrado bons e excelentes patamares e construindo a fertilidade de uma maneira mais célere. E como já disse o Dr. Milton, nós temos sistemas mais intensivos, cultivares extremamente responsivas à boa fertilidade e retorno financeiro já cultivando soja de primeiro e segundo ano. Então, o que nós estamos fazendo atrás aqui agora é tentando acelerar a construção da fertilidade do solo para que, obviamente, o retorno econômico venha mais rápido, né? Até mesmo porque você aplicar a dose mais alta, isso também encarece um pouco o sistema. Apesar de calcário ser um insumo considerado relativamente barato, o custo dele é o frete, né? E frete a gente sabe que é caro. Então, tem várias lacunas ainda que a gente precisa fechar.
para gerar recomendações, inclusive, mais assertivas ainda. E é isso que a pesquisa está fazendo, é isso que as instituições de pesquisa estão fazendo, em parceria com agricultores, consultores, enfim, acho que é por aí, viu, Leandro? Tá bem. Obrigado, Henrique. Na sua resposta, você também contemplou a pergunta da Anne Caroline, que também perguntou sobre essa questão do efeito do pH sobre micronutrientes e a preocupação que a gente deve ter nos casos em que o pH atingir, né, valores além daqueles recomendados, né. Então, nós estamos chegando ao final do tempo previsto para nossa live. Já colocaram aí na tela que algumas perguntas que eventualmente não tenham sido respondidas, elas podem ser encaminhadas pelo endereço ali do Fale Conosco da Embrapa, né? E aí permite que se receba isso de uma forma sistematizada. Também acredito que a organização aqui consegue registrar as perguntas aqui, a gente também por e-mail ou algum outro tipo de forma de contato aí encaminhar as respostas para quem fez o registro aí na live. A gente, então, gostaria de ter a manifestação dos nossos 3 colegas. Aí, primeiro, a pergunta vai para o Milton, né? A gente, nesse tempo aí relativamente curto, passando rápido, né, Milton, 1 hora, né, parece que é bastante tempo, mas ela passa rápido, a gente pôde observar aí várias coisas importantes, né, relacionadas à recomendação de corretivos de acidez no solo, né? A gente viu aí que tem uma questão importante aí de métodos e procedimentos para a gente fazer, então, a necessidade de correção e a dose, né? Isso pode ser diferente de uma região para outra, em função das características do solo, mas também, né, tem a questão aí de filosofias e aspectos relacionados às características de manejo, né, manejo e clima, né, que podem oferecer, né, condicionantes para uma decisão diferente, dependendo de cada situação. Então, como tu tens trabalhado aí na região do Centro-Oeste, né, podia contar para nós a tua posição aí com relação a essa questão de definição de uma dose adequada, né, e quanto que a gente também tem que evitar, às vezes, o uso de termos que podem ter um sentido até negativo dentro do sistema de produção, né, se falar em supercalagem, né, como se estivesse colocando para além do necessário, né, e que essas doses elevadas, né, elas são elevadas em relação ao que o sistema às vezes está preconizando, né, e que a gente está precisando definir procedimentos mais ajustados para a realidade da região. Bom, Leandro, perfeito. Para essa parte final aqui, e relacionando o que você colocou, primeira coisa, se possível, o Karine colocar aqueles slides que eu tinha colocado, né? Pode passar para o próximo. Antes desse. Aqui. Bom, na segunda etapa anterior, né, o doutor Henrique mostrou alguns dados, né? Então, eu coloco esse slide aqui exatamente para fazer essa conexão, né, de que a gente não deve menosprezar, né, a base científica que a gente tem, e sim ajustar ela, né? O nosso grupo de fertilidade aqui da SBCS vem debatendo muito isso no processo de harmonização. Então, veja aqui, dado aqui do Dr. Djalma, né, um dado antigo, né, mas vejam só, ele coloca aqui, reação do calcário, né, incorporado, né, 50% no primeiro ano, 30% no segundo e no terceiro 20%. Os dados que o doutor Henrique colocou lá, né, nas áreas do Mato Piba, bate exatamente com esse. Então, como eu disse, a estequiometria, ela existe. Então, essa questão de supercalagem, altas doses, é muito relativo. O que pode ser alto para uma região não é para outra, né? Como comentei anteriormente, né, os nossos sistemas hoje estão intensivos, há, né, produtores com alta capacidade de investimento. Então, se eu quero atingir um V% de 70% no primeiro ano, eu tenho que levar em consideração a profundidade, como o Pavinato colocou aqui, a real profundidade, né? Se está atingindo 20, 25, se passou de 20, eu tenho que fazer uma devida correção, né? Acrescentando ali, né, cerca se chegou a 25, eu tenho que acrescentar pelo menos 20%, 25% a mais, porque o cálculo ele é para
20 centímetros, né? E se eu quero que atinja no primeiro ano, eu tenho que considerar também a reação do calcário, que é 50%. Então, se fizer essas estequiometrias, a gente chega nos números, né? Dentro de cada realidade, né? Desde que homogeneamente aplicado, qualidade do calcário seja boa, né? A gente sabe que há muitos gargalos nas lavouras nossas, principalmente no centro-oeste, de falta de uma homogeneização na aplicação, aplicações, áreas muito grandes, uma operação feita, às vezes, rapidamente, né, sem uma devida qualidade. Isso também tem que ser relativamente considerado. E aí, próximo slide, Karina, por favor. E aí, pensando na manutenção, eu tenho que considerar dados como esse, né, um trabalho... o anterior. Dados, esse foi um trabalho de um orientado nosso aqui, Marcelo Vilela, mostrando, né, na verdade, a gente fez um compilado aqui e trazendo dados mais recentes, por exemplo, como o enxofre elementar, que tem alta capacidade de acidificação. Eu tenho que fazer essa estequiometria pensando, exatamente como eu comentei anteriormente, para me manter essa fertilidade do solo em relação à saturação por base adequada. Então, se eu uso bastante ureia, eu tenho uma capacidade acidificante. Eu tenho que fazer esse cálculo, porque esse cálculo vai me dar exatamente aquele balizamento que eu comentei anteriormente, muito feito aqui na região centro-oeste, de se aplicar aí cerca de 2 toneladas de calcário a cada 2 anos, né? Então, esses são dados que estão à disposição. E se for feita uma estequiometria, a gente consegue, né? Então, para concluir aqui da minha parte, ou seja, há essa necessidade de harmonização, né? Então, a gente não pode esquecer nunca, né? Eu digo que acho que é um dos conceitos mais básicos da agronomia, que é a lei dos incrementos decrescentes. Ela é extremamente real. Então, a partir de um certo momento, né, você gasta muito insumo e eleva pouco o seu patamar produtivo, e é a nossa função aqui do GT discutir isso para harmonizar, né? Então, assim, classicamente, eu preciso calibrar a dose considerando, por exemplo, 90% da produção relativa. Por quê? A partir disso, eu vou precisar de um esforço de fazer 4, 5 toneladas, às vezes, a mais de calcário, para mim aumentar 10%. E isso, nas condições hoje, né, acho que quando a gente tinha o preço da commodity agrícola melhor, né, até dava para trabalhar, mas hoje, né, aqui na nossa região centro-oeste, o produtor pensa bem antes de trabalhar calcário. Por quê? O calcário é barato, mas o frete não está barato. Então, eu, assim, reforço aqui essa necessidade de usar os dados disponíveis dentro das realidades atuais de hoje. Então, o nosso grupo de fertilidade está aqui trabalhando, conversando com as comissões regionais na busca de harmonizar esses sistemas. Então, a gente, eu repito, é fundamental a calibração, né, o plantio direto, né, hoje a dissolução do calcário no plantio direto, ela é mais lenta, sim, do que no plantio convencional. Então, esses dados são dados que realmente faltam, a academia precisa trabalhar nisso, mas não perder o fundamento da base, de fazer, por exemplo, a dose, né, ali estabelecida para uma produção relativa de 90%. Então, isso é a base, né? Então, é isso, Leandro. Acho que, da minha parte, eu concluo aqui, passo para os demais colegas. Tá bem. Obrigado, Milton. Já vou passar, então, para o Henrique fazer seus comentários finais, né? Henrique, teve uma pergunta aqui do Elton com relação à questão das quantidades de calcário mais altas, a preocupação da formação de pares iônicos e movimentação de íons no perfil. Tu fizeste um comentário da preocupação aí com potássio, né? Ele pergunta se a gente tem observado isso na prática, né? Mas depois quiser fazer alguma observação adicional ao que tu já fizeste antes, né? E comentasse um pouquinho aí do desafio, né, de trabalhar numa região diversa, né, ampla, né, e como tu disseste, assim, com
com cenários de sistemas que muitas vezes foram adaptados de outras regiões ou até estão desatualizados, né? E como vocês têm lidado com isso aí em termos de perspectivas futuras aí para a região? Ah, beleza, perfeito, Leandro. Eu acho que vai ao encontro do que o Milton acabou de mencionar, né? Às vezes doses mais altas para uma região não significa que elas estão erradas. Eu acho que isso é importante ficar claro, porque o agricultor está fazendo e está dando certo, né? Então, se está ganhando dinheiro e está dando certo, a gente precisa rever do ponto de vista científico por que está dando certo, explicar por que está dando certo e para onde precisa aprimorar, para onde precisa fechar gargalos. Eu acho que isso é importante ser dito. O outro ponto é que, principalmente para essas regiões de fronteira, falta ainda muita experimentação, falta ainda muito trabalho, né? Experimentação clássica mesmo, com delineamento, casualização, blocagem, não só parcelão, acho que isso é importante ser dito. E olha que interessante, tá? Eu acho que, só para encerrar, sobre a questão do potássio, sim, se você aumenta um pouquinho a dose de calcário, você tem que se preocupar sim com o potássio, é super importante, tá? Porque tem como o próprio professor Leandro acabou de mencionar, você pode, às vezes, perder um pouquinho de potássio, até mesmo porque eles competem pelos mesmos sítios, né? Acho que isso é importante ser dito, tá? Só acho que para encerrar aqui a minha fala, até para não alongar mais, o assunto é muito bacana. Olha que bacana, nós estamos em 2024 falando de calcário. E era um negócio que estava passivo, estava resolvido. E nós voltamos em 2024, estamos falando de calcário. Até mesmo porque você vai pedir hoje recurso para fazer um projeto com calcário, é difícil. O pessoal fala, não, já está feito, já está pronto, está consolidado. Não está. E nós estamos com essa discussão aqui, mostrando que ainda tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser resolvida, muita coisa para ser trabalhada. Então, a gente ainda tem muita coisa para ajustar, para conversar e vamos fazer junto. Empresas de pesquisa, universidades, produtores, consultores, todo mundo junto para, obviamente, tentar sempre criarmos sistemas mais conservacionistas e manejos mais adequados possíveis, agronomicamente, ambientalmente e economicamente também. Obrigado, Leandro. Valeu, Henrique. Pavinato, tu pode, então, fazer as tuas considerações finais, né? Eu acho que tu atuas aí numa região, né, no estado de São Paulo, né, mas a região sudeste, mas que também é originário aqui do Rio Grande do Sul, né, então tem uma experiência, né, que transcende aí o teu estado de atuação, né. Qual é a tua qual é a tua visão e as perspectivas que tu entende importantes aí nessa questão de atualização de recomendações, né? Já vista que nós estamos em estados que já têm sistemas já bastante consolidados, né, mas que eles acabam sofrendo atualizações porque essa necessidade de adequação à realidade de manejo, características das culturas, ou até novos cultivos que acabam fazendo parte dessas regiões que exigem, né, um trabalho de pesquisa e uma atualização desses documentos. Sim, obrigado, Leandro. Bom, eu concordo com o que os colegas comentaram, assim, para as demais regiões, né, e acho que os boletins, sim, precisam sempre serem revisitados para atualizações e que eu gosto de falar que cada situação é uma situação, cada solo que você tem, cada manejo que você dá na sua lavoura é uma situação. Então, não existe uma regra básica que vale, né, para qualquer situação. Então, os boletins nossos são uma receita de bolo, né? Esses boletins, eles trazem os parâmetros mínimos a considerar para para que você consiga produzir nas mínimas condições. Então, como o Henrique abordou bem, né, e o Milton também, para os parâmetros produtivos da década de 90, do começo de 2000, talvez os boletins estavam bem calibrados. Para os parâmetros produtivos, né, para os patamares de hoje, talvez não estejam. Então, nós precisamos revisitar e ver como que podemos, né, adequar a essas situações atuais. E um ponto, né, para fechar a nossa conversa, acho que um ponto importantíssimo que ninguém mencionou e que é importante é o magnésio. O magnésio, né, já tem várias publicações falando, né, que era o elemento esquecido e tudo mais. Então, gente, vai fazer calagem? Procure um calcário que tenha alto magnésio para sempre estar repondo magnésio na sua lavoura. Os antigos, na classificação de calcários calcíticos com baixíssimo magnésio, tentem evitar sempre. Por quê? Por que eu falo isso?
Porque se você criar o problema de baixar o seu magnésio no solo, a dificuldade de você contornar esse problema depois é muito maior. Então, levem para a vida, né? Sempre, se tiver disponibilidade, sempre usem calcário, a antiga classificação de calcário dolomite ou calcário com alto teor de magnésio. Então, esse é um ponto importante para não deixarmos baixar o magnésio, ou pelo menos, né, corrigirmos o magnésio adequadamente. Porque cálcio é fácil. Cálcio com qualquer fonte você consegue. Com gesso você consegue. Magnésio não. Magnésio é a fonte barata, é calcário. Então, né, eu deixo como última mensagem aí da nossa conversa e agradeço a atenção de todos. Obrigado, Leandro. Tá bem, obrigado, Pavinato. Eu vou pedir, então, que todos os colegas sejam colocados aí em tela, né? Se o Paulo também estiver disponível aí, que é nosso colega do GT que ficou trabalhando nos bastidores, puder colocar a sua imagem também, se for possível, né? O Paulo está sem a câmera ali, o Paulo. Agradecer também a Karina pelo suporte, né, que nos deu aí durante esse período aí da organização da live, né? Agradecer a todos os participantes, dizer que o nosso GT realizou a primeira experiência, né, de fazer um debate assim ao vivo, né, para a gente discutir algum tema da ciência do solo, e a gente gostaria muito, né, de repetir esse tipo de experiência em outras oportunidades. Então a gente vai usar essa experiência de hoje, o Paulo entrou lá, usar essa experiência de hoje, então, como uma referência para a gente fazer outras atividades, né, até para a gente ver essa questão do tempo, da interação com vocês. A gente vai estar também trabalhando nesse processo de harmonização dos sistemas e muito provavelmente a gente vai trabalhar com as equipes regionais, né, em regiões que já possuem comissões ou grupos constituídos ou instituições que tenham pesquisadores interessados em fazer esse processo, e também estimular essas regiões que ainda não possuem seus sistemas de recomendação estabelecidos ou que requerem, né, um trabalho, um apoio para que a gente possa, então, né, enxergar dentro do nosso país, né, algumas coisas que sejam comuns em termos de critérios, procedimentos, entendimentos, filosofias, e facilite a vida dos nossos técnicos, nossos produtores, que esse é o nosso objetivo, né, que a agricultura seja cada vez mais forte, né, a agricultura, a pecuária sejam cada vez mais fortes, e que a gente possa, então, se utilizar dos conhecimentos existentes, da pesquisa, da ciência, né, como ferramentas de tomada de decisão para que isso aconteça. Então, podemos nos despedir nesse momento de vocês, dizer que essa apresentação está gravada, né, está sendo gravada e será disponibilizada para acesso, e contar com a presença de todos em outra oportunidade. Muito obrigado.